Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até 8. Diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus. Então veja, está falando duas coisas. Primeiro, sentimento. Segundo, atitude. Ok? Vamos para frente. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Vamos lá? Mas esvaziou-se. Então veja, tem o mesmo sentimento, ok? A mesma atitude. E qual que foi o sentimento e a atitude? Esvazie-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Estão vendo que é um processo? Vamos dizer o processo? Qual era a primeira palavra? Não, antes disso, versículo 5. Qual era a primeira palavra? Sentimento. Tem o mesmo sentimento. Segundo, tem a mesma atitude. Terceiro, se esvazie. Quarto, se humilhe. Quarto, se humilhe. Veja, é uma sequência. Se você não tiver esse sentimento, não tiver uma atitude depois do sentimento, não se esvaziar, você não consegue se humilhar. Amém? Jesus fez tudo isso. E aí o que foi que aconteceu? O próximo versículo diz a consequência. Mas irmãos, nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós queremos as consequências, mas muitas vezes nós não queremos o processo. Jesus teve que passar por um processo. Ele nasceu e ele teve que passar por um processo. E o próximo versículo diz assim: por isso Deus exaltou. Diga comigo, por isso. Por isso o quê? Por causa do que ele fez. Então veja só, é uma moeda de dois lados. É o que Deus faz e é o que você faz. Você não pode fazer o que Deus faz, mas Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, nunca vai. Ok? Porque a fé sem as obras é morta. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, que está acima de todo nome. Às vezes nós queremos o nosso nome exaltado, que é uma consequência de entrarmos num processo. Eu quero falar nessa manhã sobre esse processo. Porque, olha só a nossa introdução. Coloca a nossa introdução lá. A nossa introdução diz que, lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, nós temos essa descrição. Coloca a introdução para nós, primeiro. Nós temos a descrição mostrando como Jesus mudou de nível. Ele começou assim e depois ele foi para um outro nível. Ok? Como é que foi? Ele nasceu com um corpo de homem natural. 1 Coríntios 15, 44 diz isso. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o natural. E ele passou por um processo para receber um corpo espiritual. Agora, presta atenção nisso. É muito importante o que eu vou te dizer agora. Você sabia que você não nasceu para ficar como você está? Você agora é uma semente, como uma semente, um grão de milho, como um grão de trigo. Quando se planta a semente, nasce uma outra coisa. Pense numa semente de milho e pense num pé de milho. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas o que você será está na semente. Está lá na semente. Então, sabe, o que Deus quer para você, não é que você fique semente. É que você se torne como Jesus, um ser espiritual. Que você ganhe um corpo glorificado, que é o corpo espiritual. Então, a última palavra de Deus para você é o Jesus da ressurreição. Não é o Jesus que nasceu de Maria. O Jesus que nasceu de Maria nasceu como eu e você, sem pecado. Mas era assim como eu e você. O que Deus tinha no fim da história, para mim, para você e para Jesus, e Ele é o modelo, é o corpo da ressurreição, um corpo glorificado, que não está mais sujeito a lugar e espaço, que não está sujeito mais a tempo. É um corpo glorificado. Esse é o projeto de Deus para você e por mim. E agora, entre esse projeto de Deus, da semente, e o final, a glorificação, existe um processo.
Sabe de uma coisa? Cada tempo que passa na minha vida, quando eu vou amadurecendo mais, ficando mais maduro, eu vou vendo o quanto Deus é coerente. Ele não muda. Então, o mesmo processo de Jesus, que é o modelo para mim e para você, é o processo para a tua vida. Não tem outro processo. É o mesmo processo que Jesus teve que passar. É o que eu tenho que passar. Então, nessa manhã, nós queremos falar sobre o processo. O processo de Jesus também é nosso processo. Vamos lá para o nosso ponto 1. E qual é a primeira coisa que culminou lá no fim? Humilhe-se e Deus te exaltará. Agora, tem gente que diz assim: ah, Senhor, dá-me humildade. Gente, humildade está no fim de um processozinho. Mas é a última etapa do processo, para depois vir outras coisas. O que vem primeiro? Sentimento. O que vem depois? Uma atitude. O que vem depois? Se esvaziar. Aí vem a humildade. Sabe por que não existe humildade muitas vezes no nosso coração? Não tem lugar para humildade. Nós estamos cheios, não nos vaziamos. Não tem lugar para sermos humildes, porque nós temos um sentimento que não é condizível com o sentimento de Jesus. Todo mundo que não tem um sentimento de Jesus não consegue se humilhar. Uau, isso é revelação. Quando eu estava fazendo o estudo, eu não entendi isso. Estou entendendo agora, porque eu estou pregando para mim. Então entra nessa, recebe também você. A humildade é o fim do processo. Mas quem não tem o mesmo sentimento não consegue se humilhar. Sabe por quê? Porque quando chega a hora de se humilhar, está lutando com seus sentimentos. Não consegue. Aí vem o sentimento. E aí nós dizemos: Senhor, eu quero ser. Mas sabe? Aí tem que vir a atitude. Não é só o querer. É Deus que opera o querer. O Espírito Santo começa a trabalhar em você. E ele produz o sentimento de querer. Mas aí tem que vir uma atitude. O querer não é automaticamente uma atitude. Uma atitude é a ação do teu querer. Às vezes o querer fica lá, mas nunca tem uma ação. Aí vem o sentimento, aí vem a ação. Aí quando você vai entrar em ação, aí você descobre: eu tenho muita coisa que eu tenho que tirar do meu coração. Aí você tem que se esvaziar. Aí você tem que tirar do coração, porque a humildade não vai entrar quando já tem outra coisa no lugar dela. Então tem que sair, você tem que esvaziar-se. Aí então, quando você passa essas 3 fases do processo, vem a humildade. Então, humilhe-se e Deus te exaltará. Amém? Então, sabe, amados, tem um versículo que está escrito lá. Muito obrigado. Amém. Auxiliador idônea. Aleluia. Tem um versículo que está lá na Bíblia que me impressiona. Ele está em Romanos. É capítulo 1 ou 2 de Romanos, não me lembro bem. Mas ele diz assim, acho que é capítulo 1. Ou ignorais que é Deus que te conduz ao arrependimento. A humildade vem depois do arrependimento. Quando você se arrepende, você se esvazia. Como é que você esvazia o seu coração de todas aquelas coisas que não permitem a humildade? Por arrependimento. O arrependimento é a sucção. Tira o que está lá dentro e abre um lugar para a humildade. Que coisa tremenda. Obrigado, Jesus, por falar comigo. Penso que eu já sei essas coisas, Senhor. Quando eu penso que eu sei, Senhor, eu estou só começando. Então, não pode, a humildade não pode vir. É o arrependimento. E sabe, amados, eu vou ser honesto com vocês. Nós nos recusamos por nós mesmos, nosso ser natural, se recusa em arrepender-se. Porque nós dizemos assim: não, eu sou assim. Eu sou assim. E quando nós dizemos isso, não, eu vou fazer, eu sou assim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo o padrão nosso. Agora, o que a Bíblia diz? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos
não são os vossos caminhos. Entenderam isso? Então o que acontece? Nós temos que, a humildade é o que vai proporcionar a gente a uma mudança. Sem humildade não existe mudança. Sem sentimento não existe, qual é a segunda coisa? Atitude. Sem atitude, esvaziamento. Sem esvaziamento não existe humildade. E para que você possa se esvaziar, você precisa se arrepender. Você tem que dizer, Senhor, estou errado nesse negócio. Estou errado, Senhor. Eu me arrependo disso. E aí, Deus tira lá de dentro, porque Ele perdoa e Ele limpa. Então você abre um caminho e aí então vem a humildade toma posse do lugar. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ter a humildade? O nosso assunto é humilhe-se e Deus te exaltará. Nós ficamos lutando para exaltar a gente mesmo. Nós lutamos com os nossos filhos, nós lutamos com o nosso trabalho, nós lutamos com as situações, nós lutamos com os nossos pais, com as nossas esposas, nossos maridos, nós lutamos com tudo para a gente manter a nossa posição. E aí sabe o que acontece? A gente não é exaltado. A gente fica sempre da mesma. Entenderam? Porque humilhe-se e Deus te exaltará. A exaltação é uma consequência. A gente fica lutando e eu vou dizer, essa é uma luta em glória. Quer dizer, não tem fim, você vai lutar, lutar, lutar e nunca para de lutar. Nunca para de lutar. Porque não tem resultado do Espírito Santo no fim da história. Ok? Então a gente se humilha. Então é por isso que a gente às vezes não consegue se esvaziar. Porque a gente não se arrepende do que a gente está fazendo que não vem de Deus. Não se arrepende. Sabe, amados, Deus não terminou com você, Deus não terminou comigo, Deus não terminou com ninguém aqui. Então o nosso caminho que nós temos que seguir para andar com Deus é um caminho de constante arrependimento. Nós vamos acertando cada vez mais, cada vez mais. Mas enquanto isso nós vamos ter que nos arrepender. Veja, irmãos, se a Bíblia está certa, se Jesus está certo, é verdade que nós temos que nos arrepender, um caminho do arrependimento. Porque a Bíblia diz, aquele que disser que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. E pecado, tudo que ele exige é o arrependimento. Então nós temos que nos humilhar. Primeiro, o sentimento, depois nós temos que saber quem nós somos. Versículo 6. Está escrito isso. No versículo 6. Olha que coisa tremenda o versículo 6. Pois ele subsistindo na forma de Deus. Sabe por que nós não conseguimos nos humilhar? Porque nós não sabemos quem nós somos. Esse é um problema da humilhação. Só consegue se humilhar aquela pessoa que está com a sua identidade em ordem. Irmãos, vou enganar quem? Deixa eu falar de mim. Sempre digo isso, né? Veja, quanto mais Deus vai trabalhando comigo, eu noto que em mim começa a acontecer uma coisa, que vai crescendo. Menos necessidade eu tenho de falar. Menos necessidade eu tenho de entender as coisas. Porque quanto mais eu me humilho, mais eu consigo confiar em Deus, mais eu consigo dar lugar para Deus. Mais eu consigo dizer, Senhor, basta o Senhor entender. Eu estou aqui. Se esse negócio não for bem assim, isso é com o Senhor, então o Senhor faz prevalecer. Isso é a humildade. Então a humildade é uma coisa que vai vindo na vida da gente. E ela vai tomando a vida da gente. Eu não digo que eu já cheguei, aliás, eu estou bem longe, para ser honesto. Né? Eu me irrito com muito pouca coisa. Com pé de galinha eu faço uma sopa, como dizem aí, né? Mas eu tenho notado essas coisas. Deus tem me mostrado. Sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que acontece. Então eu tenho notado isso. Então, temos que saber quem somos. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Irmãos, às vezes vocês são minhas testemunhas. Eu ainda fico resistindo e é pura tentativa de provar que eu estou certo. Mas quem que tem que provar que eu estou certo? Para quem eu vou provar que está certo? Para que eu vou provar que está certo? Pois se está certo, está certo. Não precisa provar. Então, o que é que faz com que a gente tenha que ficar provando para os outros? Nossa identidade. Nós não temos bem certeza quem somos. Sabe por que Jesus conseguiu andar todo o caminho da santidade?
da santificação, porque ele realmente começou sabendo quem ele era. Quando nós sabemos quem nós somos, se alguém disse uma coisa que nós não somos, e daí? Não nos toca. Né? Se nós sabemos o que nós somos, não vamos ser feridos por coisas. Não vamos reagir com coisas. Então, irmãos, esse é o problema da humilhação. De termos que nos humilhar, temos que saber. Primeiro, temos que ter um sentimento de saber quem nós somos. Aí temos que nos vaziar e nos tornarmos servos. Irmãos, servo só vem depois do esvaziamento. E vou só te dizer uma coisa. Quem não consegue chegar nesse ponto de servo, não pode ir para o ponto de amigo. Jesus disse, já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. E essa história do servo é um negócio tremendo. Porque o que a Bíblia diz sobre a história do servo? Ela diz assim, que quando a gente fizer tudo o que a gente tinha que fazer, porque a gente não sabe tudo o que tinha que fazer, mas quando a gente fizer tudo o que a gente sabe que tinha que fazer, a gente ainda tem que se considerar servo inútil. Está escrito na Bíblia, não é problema meu isso. Quando a gente fizer tudo o que tem que fazer, a gente diz, oh Senhor, cheguei ao ponto de servo inútil. E aí o Senhor Jesus vai fazer a mudança. Ele vai vir para a gente e vai dizer, já não te chamo mais servo, eu te chamo amigo. Porque o servo não sabe tudo o que o Senhor está fazendo, mas o amigo, ele conta. Mas há um processo. Amados, o nosso problema é o processo. Nós não queremos processo. Nós somos anti-processo. Por exemplo, quanto que está a Mega Million? 1,6 bilhões. O que tem de gente jogando que quer ser rico da noite para o dia, sem um processo. Aí sabe o que acontece? Porque resiste passar o processo, não vai ficar rico nunca. Deixe só falar um negócio para vocês. Vou falar um negócio para vocês. Preste atenção nisso. Deus é o Senhor do ouro e da prata. E Ele diz para você e para mim que nós somos cabeça e não cauda. Pergunta, por que a gente não entra nisso? Porque a gente não quer seguir o processo. A gente quer ser instantâneo. A gente quer dar um salto do degrau no degrau. E isso não existe. A gente não consegue fazer isso. Então, enquanto a gente tenta ficar rico assim, jogando na Mega Million, a gente não anda no processo que poderia no fim ficar rico. E aí nunca anda. E aí nunca fica. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Você acha que Deus quer que o dinheiro fique na mão do ímpio? Claro que não. Gente, olha o que Deus fez com os homens da Bíblia. Olha o que Deus fez com Abraão. Ele até diz assim, quando ele fez aquela batalha que o Magela leu hoje, né, que ele voltou vitorioso, daí chega o rei de Sodoma, que era um perdedor, ele tinha recuperado toda a gente, todas as coisas que o rei de Sodoma perdeu. Aí o rei de Sodoma diz, me dá o povo e fica. Ele falou, negativo. Não quero que você diga que você enriqueceu Abraão. Nem um fio de correia de sandália vai ficar da minha mão que seja teu. Eu não preciso de você. Para que ninguém diga que eu fui enriquecido por você. Porque ele sabia que era Deus que enriquecia. E foi Deus que enriqueceu ele. A ponto de ele e o sobrinho dele já não poderem ficar na mesma terra. Ter que um ir para a direita e outro para a esquerda, porque era demais o que tinham. Você já pensou? Então, essa é a perfeita vontade de Deus. Talvez não. Veja só como é que fica. Talvez não, Deus não gosta de mim. Não. Talvez não se humilha para ser exaltado. Ah, Senhor, por que eu fico nessa perrenga aí sempre? Se humilhe, vai ser exaltado. Né? Então, mas para se humilhar tem um caminho. Ok? Agora veja bem. Devemos nos esvaziar para tornarmos servos. E aí, devemos nos humilhar. A pergunta é, até quanto nós temos que nos humilhar? Ah, não, pastor, dá licença, também nem tanto, hein?
Vamos nos humilhar aqui um pouco, mas também, pastor, se eu for me humilhar do jeito que o senhor está falando, todo mundo vai pisar em cima de mim. Eu vou virar capacho, como diz aí, né? Aquele que tem na frente da porta, que todo mundo limpa o pé. Negativo. Negativo. Quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Vocês estão entendendo? Então veja só que coisa tremenda. Você tem que se humilhar e obedecer até a cruz. Obediência é uma palavra que está assim, ó, como uma corrente, um elo. Obediência é um elo da humilhação. Ninguém se humilha sem obediência. Porque sabe quando eu tenho que humilhar? Quando eu tenho que me humilhar? É quando eu não quero. Aí, que é que vem a obediência. Eu me humilho por obediência. Porque se eu quisesse todas as vezes, fala para mim, eu precisaria me humilhar? Não, eu já estava humilhado. Mas eu não quero, então aí vem a obediência. Pela obediência eu me humilho. Obedecendo, como Jesus. Lembra Jesus? Jesus, o Pai lá na eternidade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tinha mais ninguém, era só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade. Aí um dia o Pai disse assim, que bom que eu pudesse ter mais filhos à tua semelhança. Eu queria uma família de muitos filhos, Romanos capítulo 8, versículo 28 por lá. Queria uma família de muitos filhos. Aí Jesus disse, muitos irmãos, imagina que maravilha. Mas o Espírito Santo sabia das coisas, disse, olha, a gente vai criar, eles vão ter que ser como a gente, pessoa, vai ter que ter livre-arbítrio, vai pecar. E aí bagunçou. Aí o pai disse, mas que tal se você descesse lá, se tornasse um como ele, sem pecado, mas gente igualzinha ao Adão e Eva que eu pus no paraíso, um pouco melhor, porque ele nasceu já nascido de novo com o Espírito Santo. O Adão e Eva não comeu da árvore da vida, que se tornaria uma pessoa espiritual. Ele já nasceu uma pessoa espiritual. Mas sabe o que teve que acontecer? Ele teve que aprender tudo o que humanamente eu e você tivemos que aprender. Ele teve que negar a si mesmo. Ele teve que ser obediente até a morte e morte de cruz. Aí Deus o exaltou. E você pensa que era fácil? Talvez lá na eternidade, quando ele não sabia bem o que era o negócio, né? Era Deus, nunca tinha passado por isso, né? Ele disse, vamos nessa! Aí ele se fez homem. E quando ele percebeu que era o homem, que de fato, como homem, ele percebeu o pecado e o que ia acontecer com ele na cruz, o que ele fez? Ele foi para o jardim com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, Pai, não quero mais esse negócio, não. Não. E a Bíblia diz que ele começou a suar suor como gotas de sangue. Cair sobre a terra. Você imagine a pressão de chegar a romper as veias da pele dele, sair sangue. Ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí ele disse uma coisa, e aí vem a obediência até a morte e morte de cruz. Todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Hey, aleluia! Então, esse é o caminho que eu e você temos que passar. Não tem shortcut, não tem atalho nesse caminho. Ou nós andamos no caminho, ou não vamos andar. E aí, sabe o que acontece? Aí nós estamos aqui na igreja, e aí as coisas, as promessas de Deus que deviam estar atingindo a gente, não vêm. E daí a gente pensa, Deus, eu requero essa promessa. Deus diz, não precisa requerer, meu filho, já te dei a tua. Vira a moedinha e anda no processo. Toda promessa, irmãos, não é automático. Tem um processo. Tem um processo para você entrar na promessa. E o processo é esse que Jesus entrou na promessa. Deus prometeu para ele muitos irmãos. Lá em Hebreus está escrito assim que ele vai ter uma alegria tremenda quando ele comparecer até a presença do Pai, apresentando os seus irmãos. E diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Mas tinha um processo. Tem um processo. Vamos para frente? Aí, siga o Pai e não busque uma posição. Isso é humildade.
Siga o Pai, faça como Jesus, siga o Pai e não busque uma posição. Não queira saber do que você pensa, não queira saber do que você acha certo, não queira saber. Gente, eu desafio você para não perder o estudo de segunda-feira que nós estamos fazendo lá na minha casa. Na segunda-feira passada, nós tivemos, graças a Deus, uma boa pergunta que nos levou a falar sobre o que é vida espiritual e como vamos viver a vida espiritual. E eu fiz uma grande descoberta. Não sabemos como viver a vida espiritual, então nessa segunda eu vou fazer um parênteses e vou falar como é que a gente vive a vida espiritual, porque a gente não sabe. Sabe? A gente faz igual os fariseus. Vejam, os fariseus tinham toda a Bíblia. E aí sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram com o livro de Deus e tiraram o Deus do livro fora. Foi isso que os fariseus fizeram. E aí quando a gente tira o Deus do livro fora, a gente começa a acrescentar, a gente começa a tirar. Então, sabe, Deus é soberano. Se você for ver a palavra, Deus disse, já não quero mais, eu me arrependo de ter feito. Está escrito lá na Bíblia. Então, que negócio é esse? Como é que a gente vai? A gente tem, o padrão é Jesus. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, João 6:38. Jesus disse, o Filho não veio aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Mas às vezes nós pensamos que nós estamos aqui para fazer a nossa vontade. Às vezes nem pensamos, nós vamos fazendo. Esse é o problema. Nem pensamos, vamos fazendo. Está tão estabelecido que a coisa é como eu penso, que a coisa é como eu quero. Está tão estabelecido no nosso interior, na nossa alma, que a gente nem pensa, a gente vai fazendo o que quer. Mas Jesus pensava. Coloca para nós João 6:38, por favor. Coloque esse texto lá. Veja que coisa tremenda. João capítulo 6, Evangelho, versículo 38. Porque, vamos todos juntos ler? Vamos lá? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fala para mim, qual a dificuldade de entender isso? Não, de entender não tem. Agora, de fazer, aí a coisa começa. Aí a coisa pega. Eu desci do céu não para fazer. E a vontade do que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas eu ressuscito no último dia. Para isso tinha que morrer. Tinha que se humilhar. Volta ao nosso PowerPoint. Querem saber de uma coisa? Querem saber de uma coisa? Vocês não são bobos nem nada. Vocês são muito inteligentes. E vocês já notaram que de um tempo para cá, eu fiz um tipo de uma mudança assim, na coisa. Vocês já notaram que eu nem sempre preguei com PowerPoint, nem sempre ensinei com PowerPoint. Sabe por que eu comecei a fazer isso um tempo atrás? Eu estava orando, e eu estava dizendo para Deus, Deus, eu estou ruim de comunicação. Pensando na minha parte, meu problema é a minha parte, não é a parte dos outros. Senhor, eu estou ruim de comunicação. Porque, Senhor, eu estou pregando, e eu olho para as pessoas e tudo está no mesmo. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer diferente? Deus falou para mim, para de pregar, começa a ensinar. Põe auxílio audiovisual. E ainda não está muito bom esse, eu precisaria pôr mais coisas. Põe auxílio audiovisual para entrar na mente, cair no coração. Para de pregar, começa a ensinar. Começa a ensinar. E eu comecei a ensinar. Eu sei que tem muita gente por aí que não gosta de que eu ensine. Eu estou baseado numa palavra de Deus. Não interessa. Eu ouvi isso. Deus me mandou fazer isso. Eu tive que isso aí. Veja, gente, nós não temos mais o boletim que eu tinha que toda vez escrever para publicar no boletim. Não temos mais. Então, eu não precisaria fazer esbocinho. Continuo fazendo. Porque a coisa é ensino. A gente precisa se amoldar à vontade de Deus. Eu sei que é muito mais aquela coisa, blá, 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 e vai pregando. Quanto fica? Quanto fica? Quanto muda? Quanto muda? Naquele dia que Deus me falou, eu estava orando numa madrugada,
E Deus disse, muda. E ele falou, vai devagar, deixa processar, cair no coração, deixa processar a palavra. O problema é que não está sendo processado a palavra. E sem palavra não há mudança, deixa processar a palavra. Eu falei, Senhor, mas vai ficar chato esse negócio. E o que tem a ver? Fica chato ou não fica chato? É como Jesus. Todavia não seja feita a vontade. Então veja bem, siga o Pai e não busque uma posição. Não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade. Irmão, você não está aqui para fazer a tua própria vontade. Joga fora a tua vontade, porque enquanto você estiver na tua vontade, você não pode estar na de Deus. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agrada um, desagrada o outro, ou vice-versa. Você tem que fazer uma escolha. A vida cristã é cheia de escolhas. Amém? Amém. Eu estou contando aqui, por exemplo, essa história da minha mudança aqui, vocês não sabiam, né? Nem tudo tem que contar, mas eu estou contando para vocês saberem por que eu estou fazendo assim. Porque às vezes por falta de fazer, o pessoal quer que a gente siga alguma linha que Deus não mandou. Então veja, não estou aqui para fazer a minha vontade. E sabe, vou dizer mais uma coisa. Do dia que eu parei e comecei a dizer, Senhor, então tá bom, vamos fazer. Eu entrei num novo nível, como hoje, por exemplo. Você sabia que eu nunca tinha pensado naquele processo da humildade? Agora eu sei. Está lá o tempo todo, já preguei dezenas de vezes. Nunca tinha descido no meu coração aquilo, na minha mente, nunca tinha entendido que para você chegar na humildade, você tem um processozinho que tem que acontecer primeiro. Primeira vez que eu entendi isso na minha vida. Aleluia! E por quê? Porque eu tive que deixar esse negócio do jeito que eu estava fazendo, e fazer do jeito de Deus. Para isso, temos que andar no Espírito. E como é que alguém anda no Espírito? Vendo o que o Pai está fazendo. Como é que alguém anda no Espírito vendo o que o Pai está fazendo? Ok? Veja, Jesus. Jesus é o teu exemplo, o meu exemplo. Como é que Jesus andava no Espírito? Eu te conto como é que andava. É só você ver como é que ele andava e pensar. Por exemplo, ele estava numa festa de casamento. Amigos dele chamaram ele. Os discípulos. A mãe dele. Estava todo mundo lá. Talvez fosse até parentes, a Bíblia não diz, mas eram amigos com certeza. Jesus estava lá. Acaba o vinho. Agora veja bem. Jesus tinha poder para transformar água em vinho, para resolver o problema. Jesus tinha poder. A mãe dele sabia. A mãe dele sabia. Ele sabia. Ele sabia que se continuasse faltando vinho, a festa ia ser um fracasso. Um casamento ia começar com uma desgraça. Calculamos mal a nossa festa, não teve bebida para todo mundo, não teve comida para todo mundo. A festa foi um fracasso. Ia ser a fofoca do ano. E já pensou, pobrezinho do casal? Aí a mãe de Jesus, vendo a coisa, vem e diz para Jesus, eles não têm mais vinho. Que em outras palavras quer dizer, ei, faz alguma coisa, você pode. Eles não têm mais vinho. Faz alguma coisa, você pode. Aí Jesus olha para ela e diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Gente, eu tenho que confessar para vocês, logo que eu me converti, logo que eu nasci de novo, quando eu li esse texto a primeira vez, eu achei Jesus foi grosso com a mãe dele. E eu acredito que se eu falar desse jeito aí com alguns de vocês, vão me chamar de grosso. E foi o mesmo que eu pensei, Jesus foi grosso com a mãe dele. Que negócio é esse, mulher, que tenho eu contigo? Ele está tentando ajudar a resolver o problema. Mas sabe, Jesus não podia fazer nada se o Pai não estivesse fazendo. Sabe como é que isso se chama? Dependência. Hoje tudo que nós não queremos é dependência. Nós queremos ser independentes. Nós não queremos dependência. Mas Jesus vivia na mais perfeita dependência. Então veja, então aí o que acontece? Aí ele diz, não posso me mover, o Pai não está fazendo nada. Olha lá, ó, por isso temos que andar no Espírito, ver o que o Pai faz.
Então a mãe dele vem, ele olha, pai, está acontecendo alguma coisa aqui? Tá nada. Aí a mãe dele vai e diz para os serventes, ei, façam tudo o que ele mandar. Aí ele vem, e aí o pai começou a fazer alguma coisa. Mas sabe como é que Jesus andava? Ele não andava adiante do pai, fazendo coisa, assumindo que era do pai. Ainda que fosse bom ele fazer o milagre, ainda que era joia ele não deixar o casamento virar uma desgraça, ainda que era, ele não se moveu, porque o pai não estava se movendo, porque ele não ia se mover antes do pai. Aí vem os servos, ele olha para o pai, e aí ele vê o pai se movendo. Da onde que você acha que veio a ideia de Jesus de mandar encher as tinas de água, de tirar e levar? Ele viu o pai fazendo, isso veio do Espírito. Isso que é andar no Espírito. É você sair de você mesmo, perguntar para o pai, o que está acontecendo? O senhor está se movendo aqui? O senhor vai deixar esse casamento virar uma desgraça? Bom, você vai deixar, vai. O senhor é Deus. Eu não. Às vezes, irmãos, quando a gente se move antes de Jesus, a gente quer ser Deus, no lugar de Deus. É isso que a gente quer. Foi esse o pecado de Adão e Eva, lá no jardim. Deus disse, não coma dessa árvore. E vem o Satanás, a serpente, e diz, eles sabem que vocês vão ser igual a Deus, vão conhecer o bem e o mal. E eles pensam, vão conhecer o bem e o mal, é legal. E eles vão lá e comem. Era desobediência. O pai não estava se movendo naquilo, não era plano. Então, vê João 5,19. Sabe, irmãos, decora esse versículo. João 5,19. Comece a perguntar para o pai, Senhor, o senhor está nesse negócio? Gente, ou Deus é Deus ou é mentiroso. Se ele disse para você que ele quer que você seja como Jesus, vê o que ele está fazendo, para você andar no Espírito, para você começar a viver a vida espiritual, andando no Espírito, ele vai responder você se você estiver interessado em saber. Não tem como. Senão ele teria que negar a ele mesmo. Pastor, mas eu não tenho. Não, aqui não está nem em jogo intimidade com Deus, essas coisas. Nesse texto, nem em jogo isso está. Jogo, nesse texto, está em dependência. A palavra-chave não é nem intimidade, é dependência. Se você resolver depender dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. É dependência. Vida espiritual é dependência. A vontade do Pai a vontade dele deve ser como um alimento para nós. A vontade do Pai deve ser igual comida para você. Era para Jesus. Esse texto aí é aquele que Jesus está na cidade samaritana, de Sicar, na beira do poço. Aí os discípulos vão lá, trazem comida e chegam, ele está falando com uma prostituta na beira do poço. Aí os discípulos ficam, né? Mas ninguém diz nada, né? Afinal de contas, Jesus sabia o que estava fazendo. Aí quando eles vão, aí eles dizem assim, Senhor, come. Aí Jesus diz para eles, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Gente, nós não conhecemos a comida de Jesus. E qual é a comida? É fazer a vontade do Pai. Uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e executar suas obras. Qual é a tua comida? Ai, pastor, a minha comida eu estou tentando me estabelecer. Pastor, eu estou aqui num grupo, aqui na igreja, e sabe, não é mole não os relacionamentos aí, eu estou tentando me estabelecer aqui. Essa não é comida, a comida é a vontade do Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai para você? Pastor, mas eu lá vou saber a vontade do Pai para mim? Mas, gente, então você está perdido. Porque se você não sabe a vontade de Deus para você, então só tem uma coisa que te resta, andar na tua vontade. E é isso tudo que o diabo quer, que você ande na tua vontade. Porque andando na tua vontade, você abandona de Deus. Entenderam isso? Então, é um alimento, é como comida, tem que ser como comida.
À medida que você vai andando, o resto Deus vai fazendo. Você vai andando com Jesus, Ele transforma a tua mulher. Porque eu tenho uma notícia para você. Você não consegue transformar a sua mulher. E vice-versa, né? Você não consegue transformar o seu marido. Só Deus consegue transformar. Mas se você andar, se a comida dele, se a vontade dele for a tua comida, se você só fizer o que você vê o Pai fazendo, sabe o que vai acontecer? O Pai vai fazer tudo aquilo que você necessita. O Senhor vai te dar os empregados na sua companhia que você necessita. Gente, você vai deixar de pegar trabalhinho sem vergonha que você termina de trabalhar, quase se mata de trabalhar e não sobra nada, sobra o emprego. Deus não quer isso. Ai, por que não vem as boas chances para mim? Ué, as boas chances quem traz é Deus, deixa Ele trazer. Vocês estão entendendo isso? Eu estou falando de coisas práticas da nossa vida, assim, diária. Ok? Então tem que ser como alimento para nós. Letra D. Temos que ser consumidos pelo zelo da casa do Pai. Ha! Diga comigo. Levanta a mão. Ó, levanta a mão direita, que é a mão do poder, né? Se você é canhoto, levanta a esquerda. Ok? É a tua mão forte. Levanta. E diga assim: eu quero ser consumido pelo zelo da casa de Deus. Agora pode baixar. Primeira coisa, a casa de Deus é você. Segunda coisa, a casa de Deus é a igreja. Não o edifício, a igreja, o corpo, as pessoas. Essa é a igreja. Então veja, você tem que ser consumido pelo zelo da casa, que é você em primeiro lugar. Então, se eu me consumir pelo zelo da casa de Deus, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ser consumido por um desejo de santidade. Eu vou ser consumido por um desejo de fazer a vontade de Deus. Eu vou ser consumido por um desejo de andar em comunhão com Ele, tirar de lado tudo que afasta a minha comunhão com Ele. Eu vou ser consumido por isso. Vamos ler o texto de João 2,17? Por favor, vamos lá? Capítulo 2, versículo 17 de João. Vamos lá, está vindo aí. Ó. Demora um tempo para chegar de lá até aqui, porque está vindo por fio. Lembraram-se, vamos lá. Não, vamos voltar. Pega o 15, por favor. Vamos ler desde o 15, porque essa história é um negócio. E tendo ele feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo. Ué, lançou o pessoal fora da igreja. Bem como as ovelhas e os bois, que eram o sacrifício que ia ser dado para Deus. Ele joga fora tudo. Espalhou o dinheiro dos cambistas, gente que vinha de fora, tinha que ter lá para fazer o câmbio, para comprar ovelhinha. E virou as mesas. Fez uma bagunça na casa de Deus. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Versículo 17. Lembraram-se então os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, ou me devorará. Como é que está o zelo com a tua casa? Eu vou por aí. Como é que está o zelo com a sua boquinha? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Tem que passar o sabão na boquinha. Como é que você está quando está lá? E o sabão de Deus é o sangue de Jesus, a santidade da boca. A santidade. O zelo da casa. O zelo da casa. Do muito falar, vem palavras nécias, tolas. É o que está escrito na Bíblia. Aleluia. Entenderam isso? Então, eu tenho descoberto isso. E estou ficando meio assim, às vezes falo demais, não estou completo. Deus não terminou comigo, estou no processo. Eita, processo duro. Mas eu quero dizer para vocês, já melhorei. Já melhorei um tanto. Mas
É isso aí, gente. Sabe? O zelo da casa. Aí é o zelo do resto. Porque eu não sou sozinho a casa. Eu, mais você, mais vocês, todos que estão aqui, somos a casa. Então, é o meu zelo por vocês. Como é que está o meu zelo por vocês? Eu não estou lá ainda. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu estou levantando todas as madrugadas, pergunto para Nisso que dorme comigo, para orar por vocês. E eu estou clamando pelos pontos críticos. Nós temos pontos críticos na igreja. Estou clamando pelos pontos críticos. Porque nós não podemos ir para um outro nível se não for assim. O zelo da casa. O zelo pelo irmão. O zelo. Sabe? A Bíblia diz, no zelo não sejais remissos. Amém? Vamos para frente. Próximo PowerPoint. Terceiro e último. Aí, depois a conclusão. Assumimos riscos por saber quem somos. Temos que assumir risco, porque eu sei quem eu sou. Sabe, Jesus assumia risco. Veja o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13. É quando Jesus lava os pés. Vamos colocar aí o Evangelho de João 13. Desculpe a minha, eu estou com o peito meio congestionado. Evangelho de João 13. Antes da festa da Páscoa, veja só, diga a palavra-chave comigo, sabendo. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo. Você tem que saber. Este povo erra por falta de conhecimento. Não sabe. Sabendo. Sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o outro, e sabendo que tinha amados que eram seus, que estavam no mundo, decidiu amar até o fim. Não tinha terminado ainda. Ele não tinha sido crucificado. Enquanto ceavam, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que eu traísse, o que ele faz? Sabendo, diga comigo. Por que está insistindo nessa história do sabendo? Porque sem conhecimento o povo perece. Sem conhecimento você perece. Você tem que saber para poder agir. Sabendo que o Pai entregara nas tuas mãos. Gente, está na tua mão. Porque Jesus entregou na tua mão. O Pai entregou na mão dele e ele deu para você. E que viera de Deus. Você sabe que você veio de Deus? Tem gente que está pensando que veio lá do seu pai e sua mãe decidiram fazer sexo e você nasceu. Gente, teu nome está escrito no livro de Deus. Teus dias estão escritos e determinados, cada um deles, sem que um deles houvesse antes de você existir. Então você tem que saber que você veio de Deus. E tem que saber que você vai para Deus. Você sabe que você vai para Deus? Ah, claro, pastor. Ok, você está vivendo como se fosse para Deus? Ah, pastor, aí já é diferente. Então, que saber é esse? Sabe que vai para Deus e não está vivendo como quem vai para Deus. Que contradição é essa? Então, sabendo, Jesus se levantou. Você tem que se levantar. Veja o versículo 1, volta para o versículo 1. A Bíblia diz que Jesus se levantou. Passar desse mundo, que estava no mundo até o fim. Jesus se levanta. Ele sabe que é chegada a hora dele. E sabe, sabia que tinha amado os seus discípulos e que amaria até o fim. Você sabe que você está amando os teus irmãos e vai amar até o fim? Jesus sabia que o Pai pôs nas suas mãos. Veja, Caim foi oferecer um sacrifício, não ofereceu o sacrifício que Deus tinha determinado, porque ele viu seu pai e sua mãe fazendo, e quando chegou a vez dele, ele resolveu fazer o sacrifício que ele achou melhor, fruto da terra. Aí Deus não aceitou, aí caiu o semblante dele. Aí, o que faz? Deus aceitou o sacrifício do irmão. Ai, me rejeitou, vou matar o Abel, quero ver se Deus não vai aceitar, só fico eu para oferecer. Aí ele tem que aceitar. Mata o Abel. Aí Deus vem falar com ele. E ele pergunta, onde está Abel, teu irmão? Qual é a resposta do Caim?
Não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? E ele era. Você sabia que você é guardador do seu irmão? E vai responder por ele? Porque você não pode amar Deus sobre todas as coisas sem amar o teu próximo como a si mesmo. Quem diz que ama Deus sobre todas as coisas e não ama o seu próximo é mentiroso. Você não pode amar Deus que você não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê. Não tem lógica. Entenderam? Volta lá. Então, ele sabia que Deus pôs nas suas mãos. Seus irmãos estão nas suas mãos. O que você está fazendo com seus irmãos? Mas vamos responder para Jesus, porque o pai perguntou, cadê o seu irmão? Veja, Jesus sabia de onde viera. Veja lá, sabia de onde viera, versículo 3b. Jesus sabia para onde ia. Ele sabia para onde ia. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Às vezes, quando eu olho para mim, eu tomo um susto. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu olho para mim e falo, eu estou vivendo como se eu fosse ficar por aqui. Eu estou vivendo sem estar claro na minha mente. Eu estou vivendo sem assim, uma clareza mental de que eu não sou daqui, não vou ficar aqui e estou indo para um encontro com Jesus. Veja a parábola que Jesus conta das 10 virgens. Tinha 5 prudentes, 5 nécias. Sabiam que o noivo ia voltar. As 5 prudentes separaram um azeite, que se encheram do Espírito Santo. Para encontro. Você não pode encontrar com Jesus. Então, como é que é? Você sabe para onde vai? Claro, pastor. Lógico. Eu sou salvo. Eu sei para onde vou. Você está vivendo nessa expectativa de que você vai? Pastor. Então, essas coisas todas, Deus está falando com a gente. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Veja a conclusão. O fato... Pastor, como é que eu sei onde eu estou? Está aí a resposta. O fato de passarem os anos e estarmos na mesma estatura espiritual revela que estamos fora do padrão que é Jesus. Pastor, está me julgando. Não estou, não. A palavra julga. A palavra julga. Jesus disse, eu não venho julgar. A palavra que eu tenho dito julgará. A palavra julga. Então, o fato de estarmos os anos passaram, estamos no mesmo padrão, revela que estamos fora do padrão de Jesus. Não crescemos. Qual é o teu padrão? Que padrão você está? Ok. Não vamos muito longe para não incumpridar a história. Quanto tempo você está na ICC? O que mudou desde que você chegou? Quais são as áreas? Não tem que responder para mim, porque graças a Deus não vou prestar conta. Mas cada um de nós temos que saber quando estamos indo. Estamos fora do padrão. Então, por isso, vamos fazer 3 perguntinhas. Vai lá para o próximo slide. Vamos fazer 3 perguntinhas. Numa escala de 0 a 10, qual é a minha estatura espiritual? Você tem que saber qual é. Porque se você não souber, como é que você vai arrumar? Qual é a minha estatura? De 0 a 10, você está onde? Naquilo que você deveria estar hoje. Você deveria estar hoje. De 0 a 10, você está onde? 5, 6, 7, 9. No 10 não chegou ainda. Senão você já tinha sido arrebatado. Ok? Quais as 2 maiores coisas que te impedem de ser como Jesus? Quais as 2? Gente, não comece com muitas. Pergunta uma. 2. As 2 maiores. Quais são? Quais as 2 maiores coisas que farei para me tornar mais como Jesus? Vamos responder essas perguntas simples. Ok? Simples. E aí nós vamos entrar no padrão de Jesus. Porque Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa medida.